e muito bem-vindas a mais um episódio do The Hub Talks. Estamos aqui hoje com o Dr. Alexandre e o Dr. Márcio nos acompanhando no episódio de hoje e vamos ter uma conversa aqui com o Márcio para conhecer um pouquinho mais de carreiras bem experientes e pessoas com muita história para contar. Então, Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por se juntar aqui ao nosso episódio e vou pedir para o Dr. Alexandre fazer as honras de iniciar o nosso episódio de hoje. Perfeito. Primeiramente, Márcio, gostaria de agradecer aí aceitar o convite, estar conosco. É muito importante a gente receber pessoas que têm uma trajetória de carreira e de vida assim tão interessante, enriquecedora. E com certeza nós vamos ter aí um bate-papo que vai ajudar muita gente a entender como que faz para conseguir dar um up na carreira e fazer uma carreira tão crescente como você fez na sua, né? O Márcio, você pode se apresentar um pouquinho falando a respeito da sua vida acadêmica, né? Como foi a sua trajetória na sua vida acadêmica antes da gente falar da vida profissional? Legal, claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória e fico muito feliz e honrado de participar aqui com vocês. Se for falando um pouquinho da minha vida acadêmica, eu sou formado em Ciências Contábeis, né? Eu cursei a faculdade de Ciências Contábeis entre 2004 e 2008, né? São quatro anos de graduação. E é uma faculdade que me adicionou bastante e né, bem relacionada com a profissão que eu exerço hoje, que é a minha profissão de auditor, né? Pós essa graduação, eu procurei bastante o que eu faria depois dessa minha primeira graduação, né? E hoje em dia, né, a gente fala, né, vê-se muito falar de MBA e de cursos pós-graduação, e eu queria fazer uma coisa que me agregasse, né? Não queria fazer uma coisa por fazer, alguma coisa que não trouxesse realmente algum aprendizado a mais para mim. Então, passei bastante tempo pesquisando o que eu faria depois disso, né? Eu fiz, então, um MBA executivo, né? um EMBA que a gente chama, né? Da Universidade de Pittsburgh. Então, como que esse curso funcionava, né? Ele era o curso da Universidade de Pittsburgh mesmo, né? Dos Estados Unidos, com professores de lá, né? E então ele era um curso que ele era ministrado parte aqui, parte nos Estados Unidos, né? Então, com uma turma que também era dividida, né? Também metade da turma eram de alunos americanos, lá de Pittsburgh, e metade da turma de alunos brasileiros, né? Então, a gente tinha ali as aulas, a dinâmica de aulas era bem interessante, porque era uma vez por mês, nós nos reuníamos aqui no Brasil com os professores que vinham de lá para cá também, e nós ficávamos 5 dias juntos. Então, era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 dias completos juntos, né? Então, a gente era uma imersão a cada mês, né? Então, eles vinham para cá e ao longo do curso de 18 meses nós tivemos 3 encontros, né? Tivemos, na verdade, 4 encontros contando com quando a turma veio toda para o Brasil. Nós tivemos o primeiro encontro, a primeira semana de aula nos Estados Unidos, no campus da universidade lá. Depois nós nos encontramos na China, né? Em Shanghai, para fazer um módulo na China. Depois nós tivemos um outro encontro aqui no Brasil e por último a formatura, que foi mais uma semana de aula com um projeto de conclusão também lá nos Estados Unidos, e a formatura lá. Então aí foi isso, eu me formei em 2019, né? A última turma antes da pandemia, então foi uma experiência bem legal, bem enriquecedora do ponto de vista acadêmico, né? Foi a experiência de ter, assim, uma experiência acadêmica, né, americana, foi bem interessante também, né? E é uma questão que eu considero profissional, mas também acadêmica, né? Eu estive morando nos Estados Unidos por 2 anos pela Deloitte, né? E eu também fiz o processo, né? Fiz todo um curso preparatório e as provas para tirar a certificação de contador americano também, né? Que é o CPA. Então, também é uma carga grande de estudo, né? De autoestudo, de provas, de tudo isso para conseguir também tirar essa certificação americana que eu também tirei, né, em 2012, né? Então,
Enfim, essas foram algumas experiências e um pouquinho da minha trajetória acadêmica, né? Muito bem. E você tocou já num tema interessante, que foi a Deloitte, né? Você foi para os Estados Unidos fazer um trabalho na Deloitte. Conta um pouquinho dessa sua carreira na Deloitte. Foi seu primeiro emprego ou não? Na verdade, foi eu comecei a trabalhar na Deloitte em julho de 2005, né? Logo após eu ter eu fiz um trabalho voluntário como missionário na igreja que eu faço parte, né? Dos 19 aos 21 anos e eu entrei, assim que eu voltei, comecei a faculdade de Ciências Contábeis e logo veio a oportunidade de começar a trabalhar na Deloitte, entrar no programa de trainees, né? Então, comecei a entrar no programa de trainees e o plano de carreira na auditoria, ele é bem, lá na Deloitte, ele é bem estruturado, né? Você tem ali os anos de assistente, os anos de sênior, você tem cada estágio da carreira. Não? E essa oportunidade de ir para os Estados Unidos veio quando eu tinha cerca de 5, 6 anos de experiência, né? E aí algumas, eu tinha a posição de sênior, né? Quase indo ali para gerente, e essa é uma possibilidade que a firma oferece para algumas pessoas. Você tem que passar por um processo de seleção interno também, né? Tem que fazer provas, fazer entrevistas, então, né? Tem mais pessoas que querem ir do que tem vagas, infelizmente. Então, tem um processo interno, e aí em 2010 eu passei por esse processo interno e fui uma das pessoas, né, a gente tem algumas por ano selecionadas para ir e para ter essa experiência nos Estados Unidos. Você pode ir para um dos escritórios da Deloitte que estão espalhados nos Estados Unidos. E eu fui para o escritório de Seattle, no estado de Washington, e eu fiquei 2 anos lá trabalhando. Você acha que a sua escolha por ter feito uma MBA com a Universidade de Pittsburgh teve alguma influência na hora de prestar esse processo seletivo interno ou até de querer passar 2 anos fora do Brasil, que para muitas pessoas é um desafio, né? Talvez você que já tinha feito 2 anos de missão fora do Brasil não se afetaria com mais 2 anos morando nos Estados Unidos. Mas como que foi essa escolha e se você acha que a sua escolha acadêmica influenciou? Legal. Esse processo, na verdade, ele veio antes, né? Eu me formei, eu fiz o meu MBA depois desse processo de ter morado nos Estados Unidos. Mas essa foi, na verdade, uma decisão. Eu sempre quis ter uma experiência fora, né? Sempre quis ter essa vivência profissional, né? Fora do país, para poder tanto praticar a língua quanto entender, né? Conhecer a dinâmica de trabalho, a dinâmica do ambiente profissional fora do Brasil, né? Então essa foi uma experiência que eu sempre almejei, né? Eu sabia desde que eu entrei no programa de trainees, e a gente via que todo ano a gente via algumas pessoas indo, né? Mais experientes. Então eu sempre pensava, nossa, quem sabe, né? Eu espero que um dia eu consiga essa possibilidade também, né? Então eu me preparei, sempre almejei, e quando eu passei, né, fazendo todas as etapas do processo, foi uma grande alegria receber a notícia de que eu tinha sido aprovado, de que eu tinha que, né, procurar visto e me preparar a mudança. Eu era casado, né? Então eu dei a notícia para minha esposa, para os meus pais, que a gente se mudaria, e foi muito legal. Foi uma experiência para mim que eu sempre busquei, né? E foi extremamente enriquecedora. Muito legal. E um desafio grande aí que você falou, casado, já com filhos também, não? Não, eu não tinha filhos, nós somos em 2, minha esposa e eu, nós voltamos em 3. Que a minha filha mais velha nasceu lá nos Estados Unidos. Que legal, que gostoso. Mas eu fico pensando assim também no aspecto corporativo. Você falou que queria viver essa experiência fora do Brasil, e você consegue ver um contraste da cultura corporativa entre como era a sua vivência aqui, como foi a sua vivência lá, e até voltando agora, né? Se tem coisas que você aprendeu, que você incorporou, outras que talvez você falou, isso aqui o brasileiro faz melhor. Nossa, não, essa é uma pergunta muito legal. Mas tem várias diferenças, né? E acho que uma das lições que eu aprendi foi justamente isso, entender, né? Entender as diferenças e conseguir conviver, aceitá-las bem, né? Acho que um exemplo que eu comento às vezes, que acho muito interessante, mas que me ensinou uma grande lição, por exemplo, uma coisa que é bem interessante no Brasil, a hora do almoço, né? A hora do almoço é quase que uma cerimônia, né? Então a gente, onde que a gente vai almoçar hoje? Quem vai? Vamos chamar fulano, vamos chamar ciclano, vamos todo mundo. Então a gente levanta e tem aquela cerimônia, tem aquela pessoa, não, deixa eu terminar esse e-mail aqui. Vai em bloco. Essa pessoa deixa eu ir no banheiro.
banheiro. Então, toda uma cerimônia. E imagina se não espera voltar, hein? Então ali, né, tem uma cerimônia de 15 minutos para a gente, né, pra gente ir almoçar. E interessante que eu estava numa equipe bem grande também, né? Muitas pessoas. Só que a hora do almoço, por exemplo, é muito diferente, né? Quando dá, né, a hora do almoço, né, uma pessoa tira um sanduíche, uma salada da bolsa, outra pessoa não come. E na equipe que eu fazia parte, algumas pessoas se levantavam, né, se juntavam e iam comer. E eu fiquei alguns dias esperando que alguém me chamasse para comer. E ninguém me chamava. Então eu ficava parado, eu ficava na minha mesa achando, olha... Vai dando aquele nervoso, né? Nossa, alguém vai me chamar, ninguém gostou né? de mim, não estou fazendo um bom trabalho, os caras não querem nem me chamar para o almoço, tá feio. Exatamente. Então você passa a achar que é pessoal. Eu achava que era pessoal. Ninguém me chamava, eu falava, nossa... Não tá dando certo. Não estão gostando de mim aqui, não sei se é meu jeito, se é o jeito que eu me visto, se é porque eu falo diferente. Não estão gostando de mim, não tá legal. E eu comecei a tomar aquilo, me fez mal, porque eu achava que era pessoal, que era comigo. E não é comigo, é a cultura, é a forma como eles agem, né? Depois de alguns meses eu entendi que é muito mais prático, muito mais objetivo, né? Deu a hora, quem quer levantar... Quem quer comer se levanta e vai. E eles vão juntos, né? Então, depois de um tempo, eu assimilei aquela... Né, se tornou muito normal. E eu vi que eu até passei a fazer aquilo com outras pessoas depois. Que às vezes a gente se levantava, ia para algum lugar comer e chegava, às vezes no restaurante, e falava... Ah, a gente chamou fulano? Ah, não chamamos, esquecemos de chamar fulano. Ele ficou. E era normal. Esqueceu, tá bom. Na próxima vez ele vem. Tem almoço todo dia. Tem almoço todo dia. Então, não era motivo para ficar chateado. Exatamente. Então, uma coisa que é bem interessante e outras coisas me ajudaram a entender de que, né, de não tomar como pessoal as coisas. É um aprendizado, né? Existem formas diferentes de se fazer alguma coisa, de se ter um hábito e tá tudo bem. Então, assim como essa experiência sempre me marca, eu penso, né? Outras também me marcaram. É uma forma diferente, né? E por ser diferente do que você faz, não significa que é errado. Na verdade, é uma forma mais que você aprende de lidar, né? Sim. A beleza da diversidade de cultura é isso, né? Não existe o certo e errado. É você aprender várias formas de como você pode fazer as coisas, né? Exatamente. Muitas vezes a forma de falar, né? Às vezes a gente também fala bastante, a gente às vezes gosta de dar uma volta, gosta de falar, ao invés de falar às vezes uma coisa direto ao ponto, né? Direto ao assunto. E às vezes as comunicações eram muito mais diretas, né? Do que a gente quer falar e fica com medo de falar alguma coisa. Às vezes a comunicação é mais direta. Mas a gente vai aprendendo. Aprendi, foi bastante interessante o ponto de vista, a forma de se lidar no ambiente corporativo. Bem interessante. Bacana. E durante seus vários anos de Deloitte, você está há quantos anos lá? 19 anos. 19 anos. Rapaz, não parece. 19 anos. Você começou cedo, então. Começou... Não é? Jovenzinho mesmo. Jovenzinho. Sim. Parabéns. Sim, comecei no programa de trainees, né, 2005, né, então faço 19 anos agora em julho, né, de Deloitte, e era um mundo diferente, né, era um mundo quase que analógico ainda, Sim. né, diferente do que nós temos no mundo digital hoje, né. E hoje você exerce a função na Deloitte de partner. Sim, hoje eu estou na posição de sócio. De sócio. Para a área de auditoria. Na área de auditoria. Tá. E aí uma pergunta interessante, quais foram os seus 3 grandes desafios, né, aqueles que te marcaram mesmo nessa sua trajetória, desde a entrada de trainee... Quase 20 anos. Até chegar à condição de sócio. Legal. Alguns desafios aí que você se lembra que marcou aí a sua carreira? Claro, acho que eu lembro pensando em 3 desafios, né, eu lembro de 3 etapas distintas da minha carreira, né? Acho que uma, quando eu era bem novo ali, né, pouco experiente ainda como assistente, indo ali para a posição de sênior, né, eu lembro que eu estava me adaptando ainda ao trabalho, aprendendo o que era auditoria, né, e eu lembro de que teve um ano que eu não fui bem, eu senti que meu desempenho não tinha sido legal, né, e nosso plano de carreira é muito dinâmico, né, todos os anos ali você tem uma promoção ou você sempre tem um processo de avaliação, ou você tem uma promoção ou você, às vezes, né, pode ser mantido no cargo ou mesmo desligado. E eu senti que aquele ano, por algum motivo, eu seria mandado embora, né?
Então eu era ainda, né, um profissional pouco experiente, né, recém-casado. Então todo mundo que é, né, recém-casado tinha medo de perder o emprego, né? Tem boleto para pagar. Pensei, nossa, eu não posso ser mandado embora, né? O que eu vou fazer sem esse trabalho, né? E aquilo foi uma grande... Um grande medo que eu fiquei por alguns meses ali, até aquela etapa de avaliação passar, e eu não, né, eu fui mandado embora, mas aquela primeira dificuldade ali, né, me ensinou que eu não deveria, eu pensei assim, como que eu posso inverter essa posição, né? Como que eu posso, não eu depender da empresa, né, mas a empresa depende de mim, no bom sentido, né? Pensar assim, nossa, eu pensei naquele momento, falei, eu não quero estar mais nessa posição, né? A posição de pensar, o que eu vou fazer sem esse emprego? Mas eu pensei assim, eu quero que a empresa pense, o que a empresa vai fazer sem mim, né? Ela não pode me perder. E eu não posso perder o emprego. Então, a partir dali, aquilo foi um aprendizado, porque a partir dali eu comecei a me empenhar mais, a entender as falhas que eu tinha, as dificuldades que eu tinha, e trabalhar nelas para ser um profissional melhor, para conseguir me aprimorar, né? E para não passar mais aquela dificuldade de pensar, nossa, mas eu vou ser mandado embora, e ter aquele medo, né? Pensar assim, nossa, eu quero virar isso aí, eu quero virar o jogo, eu quero que a companhia, no bom sentido, dependa de mim, e não que eu dependa dela. Então, essa foi um primeiro aprendizado que foi bem É uma autoavaliação, né? Que às vezes é difícil de fazer, né? As pessoas têm muita dificuldade de fazer essa autoavaliação. Se olhar no espelho e falar onde que eu tenho que melhorar, é complicado, né? Exato. E até uma transformação da sua própria autopercepção e perspectiva, né? Sim. De sair dessa condição de, poxa, são os outros que vão me avaliar, são eles que dizem o meu valor para... Eu escolho o meu valor, o meu trabalho que eu coloco na mesa é o meu grande diferencial, enxergar isso e atuar dessa forma, né? É realmente transformador. Exato, essa é a palavra, assim, aquilo foi uma transformação para mim de carreira, porque eu me dei conta disso, me dei conta que eu precisava ser uma pessoa diferenciada, melhorar como profissional, né? Melhorar as competências que eu tinha como profissional para que eu fosse percebido diferente, né? Para que eu conseguisse trilhar um caminho diferente, né? Sair de um extremo para o outro. Muito bom, muito bom. E eu acho que um segundo desafio que foi muito interessante, uns, né, 4 anos desse momento foi quando eu fui para os Estados Unidos, né? Esse foi um desafio também muito interessante, porque foi o desafio de começar, né, de iniciar ali uma nova etapa profissional em um outro ambiente, né, um ambiente fora do país, morando fora e lidando com a adaptação cultural, a adaptação no ambiente de trabalho e, né, a língua em si, que é uma dentro do ambiente de trabalho, exercendo uma função técnica, né, você tem todo um linguajar específico, então foi também um desafio bastante importante, né, que me ajudou como a gente estava falando, a entender novas perspectivas, né, a ter novos pontos de vista, né, a lidar um pouco com frustração, a saber que algumas coisas não vão ser da forma que eu gostaria que fosse, né, entender, aprender que algumas coisas eu não consigo mudar, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar e tenho que aprender com aquilo. Então, foi um aprendizado tanto profissional quanto pessoal, né? Essa experiência de me adaptar lá e mudar, né? Deixar uma vida que eu tinha aqui para começar uma vida diferente lá e foi muito interessante, né? Com a etapa de estudos, que eu falei que eu também estudava para conseguir tirar a certificação que eu gostaria. Então, foi um aprendizado, foi um desafio que me trouxe bastante bagagem também. Um desafio não, né? Uma enxurrada de desafios. Você escolheu mergulhar nos desafios ali num país diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, vivendo uma vida totalmente nova. É um cenário que, assim, para muitas pessoas seria totalmente aterrorizante, né? E trabalhar num lugar que você não conhece, com gente que você nunca viu, buscando certificações que você nem conhece direito o linguajar técnico, tendo que estudar muito mais do que só o idioma. Então, assim, parabéns. Eu acho que essa etapa bastante transformadora, com toda certeza. Se sobreviveu isso, não morre mais. Né? Pelo menos por desafios, não, né? Por desafios, não. Exato. E acho que o terceiro desafio foi uma etapa já para frente da minha carreira, quando eu estava próximo a me tornar sócio, né? Porque a carreira de auditoria, em algum momento, eu não entrei na Deloitte esperando com esse desejo, né? Ou almejando chegar à posição de sócio, né?
foi muito tempo depois, né, da minha carreira que me virou, né, que me caiu a ficha, que eu falei assim, olha, eu acho que eu consigo. Porque eu pensei, na verdade, que eu não conseguiria. Não é que eu não tinha vontade, mas era que eu não me achava à altura da posição de sócio, né? Eu como assistente, como profissional pouco experiente, vi os outros sócios, né? E admirava, né? Achava que eram pessoas incríveis e não me sentia na altura de um dia chegar àquela posição. E aí, quando, né, com 11, 12 anos de firma, foi quando eu decidi, né? Eu recebi um feedback de uma pessoa muito experiente com quem eu trabalhei, né? Um sócio muito bom que abriu meus olhos. Falou assim, olha, eu acho que você tem um perfil, acho que você tem que perseguir, acho que você vai conseguir. E até então não tinha tido aquela realização. E aí quando eu me dei conta, falei, não, é isso que realmente quero, e aí foi uma nova etapa, né? Porque quando você está dentro de uma empresa e você tem né, você é gerente, você é gerente sênior, as pessoas, né, te avaliam para saber se você pode ser um funcionário. E quando você está ali a gente fala no pipeline, ou na promoção para sócio, eles te avaliam se você pode ser um sócio deles, né? Então é diferente. Então você tem que construir um business case, você tem que desenvolver outras competências, né? Você tem que ter um mix de competências que não é só competência técnica, é competência comercial, é a resolução de problemas, são muitas coisas. Então quando eu decidi que aquele era o caminho que eu queria trilhar, né, aquilo que eu gostaria de alcançar, foram ali também alguns anos muito difíceis, né, de construção desse business case, dessas competências que me faltavam para conseguir chegar a essa posição. Então foi uma etapa difícil também, de desafios, mas que me ajudaram a chegar lá. Hoje a gente fala cada dia mais em desenvolver essas soft skills, né? Essas outras competências que vão além das habilidades técnicas. Eu acho que com a transformação também do mundo digital, cada vez mais as nossas habilidades técnicas são mais substituíveis e essas outras competências que vão se destacando, né? Que são muito humanas ainda e que o ChatGPT ainda não consegue aplicar, pelo menos não com o mesmo êxito que a gente tem, né? E você consegue identificar, assim, uma competência que talvez você não tinha e precisou desenvolver para chegar nessa posição, ou algo que hoje você, como sócio, percebe, poxa, se eu fosse incorporar alguém, isso é algo que eu valorizaria muito na personalidade, enfim, nas soft skills dessa pessoa, que vão aí muito além das habilidades técnicas, que ela, para chegar tão perto disso, certamente já mostrou que tem. Acho que uma das competências que eu desenvolvi nessa parte da minha carreira de mais experiência, que acho que eu consigo falar, é a inteligência emocional, né? Uhum. É a habilidade de você lidar com pressão, de você lidar com múltiplos problemas, com múltiplas coisas acontecendo, né? E você, como eles falam, é o estômago mesmo. Você ter o estômago de lidar com a pressão do cliente de um lado, muitas vezes, do trabalho técnico que precisa ser concluído de um outro lado, né? E essas duas coisas, você não pode concluir um trabalho sem que você tenha um trabalho de auditoria, sem que você tenha segurança razoável de que você executou todos os procedimentos, está tudo do ponto de vista técnico perfeito, então... E muitas vezes não anda na mesma velocidade. E não anda na mesma velocidade. E a expectativa às vezes, do cliente é outra, né? Não corresponde à realidade, aos problemas que foram identificados e que precisam de tempo para serem resolvidos, né? Então, eu acho que a inteligência emocional de lidar com pressão, com problemas e, né, com prazos curtos e com, às vezes, né, com cansaço, com o trabalho no final de semana, no feriado, acho que e você manter essas coisas juntas, né? E ao mesmo tempo você conseguir passar tranquilidade para a sua equipe, né? Serenidade, olha, a gente vai acabar quando acabar. Quando a gente conseguir finalizar o que a gente tem que fazer. Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. A gente não pode terminar porque o cliente chegou bravo e bateu na porta e falou que tem que acabar, que a gente vai acabar. E vai dizer, tá bom, então acabou. Não acabou. Acabou quando a gente termina tudo que a gente tem que fazer, né? Porque a gente acha, às vezes, que o trabalho de auditoria é muito simples, né? É chegar e assinar o relatório e, na verdade, é um trabalho
é um projeto, né? Um trabalho de semanas, dependendo meses, né? A gente tem meses de trabalho para chegar numa conclusão. Então, é um trabalho técnico, é um trabalho regulado, uma profissão regulada, com um órgão regulador, sempre, sempre acompanhando o que está acontecendo. Então, acho que essa inteligência que eu não tinha no começo de carreira, essa inteligência emocional, de não absorver toda essa carga, toda essa pressão, né? Não se deixar abalar, eu acho que é uma coisa que eu penso que nesses últimos anos eu consegui desenvolver, que foram importantes. E é um conselho que fica aí para muito além do digital e do analógico. Sim, é a competência da inteligência emocional, né? Sim. Essa aí não tem substituição e parece que não vai ter uma substituição tão rápido, né? Eu vivencio muito isso aqui no escritório também, porque a gente também trabalha com cliente, a pressão é violenta e o que eu falo pro pessoal é exatamente isso, né? O pessoal tem que entender que não é um procedimento, é um processo. Né? O procedimento você vai lá, faz a intervenção e resolveu, mas aqui não, aqui você tem um processo que você vai ter que seguir até chegar ao resultado, mas tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago, Exato. Tem que ter muita paciência, acho que a palavra aí, paciência, ela tá no nosso dia a dia, todo momento. Eu falo que eu fui muito abençoado e bem dotado de muita paciência, tenho muita paciência. Mas para quem não tem é um desafio muito grande, porque você lidar com essas duas pontas, né? O cliente, a empresa e na verdade as três, né? Porque aí você tem o terceiro pilar, que é o serviço que precisa ser entregue, é um desafio muito grande, né? Sim. Mas em meio a tudo isso você falou, né? Tem o sábado, tem o domingo, tem os feriados, você tem que desenvolver um monte de coisa, ainda tem família. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer para você, né? E particularmente, o que te fez muito feliz durante todo esse período da sua jornada de trabalho na Deloitte até este momento? Assim, coisas que você fala, com toda essa correria, com essa loucura... Apesar dos pesares, ainda tem muita felicidade aqui nesse projeto. Olha, eu acho que passei por muitos momentos felizes, né? Muitos momentos alegres durante a carreira. Acho que uma coisa que me deixa muito feliz é o que eu consegui construir para mim mesmo na minha carreira, na minha formação, o conhecimento, as experiências que eu obtive, né, foram muito legais, muito importantes. E o conhecimento, né, as posições são temporárias, né? A gente está numa posição hoje, amanhã a gente pode não estar mais, né? Eu estou como sócio hoje e amanhã eu posso não estar. Isso faz parte da nossa vida. Tudo é transitório, mas o conhecimento e as experiências que a gente adquire ao longo da jornada são nossos, né? São nossos e eu fico muito, para mim, particularmente, a pessoa que eu consegui me tornar nesses anos de experiência com as lições que eu aprendi, com as experiências que eu tive, é uma coisa que me deixa bastante feliz, né? É claro, eu tenho muito ainda que aprender, muito que crescer, muito que melhorar, mas é uma jornada que além de me trazer né, conforto material, poder proporcionar um conforto, uma vida boa para minha família, me proporcionou conhecimento, experiências de vida, experiências profissionais, conhecimento e relacionamento com pessoas que foram muito importantes. Então, eu acho que isso é o que me traz muita satisfação quando eu penso nas coisas que eu atingi, além de posição, além de um título, não é? Com certeza. E através desses vários anos aí, quase 20 que você vem atuando, você já deve ter uma boa perspectiva, não só dos seus próprios desafios, mas talvez de desafios que ainda virão. A gente falou, né? A gente saiu do analógico para um mundo mais digital, essa possível transformação da hierarquia entre competências técnicas e outras competências interpessoais. Quais são alguns desafios que você começa a enxergar hoje para as carreiras do futuro, né? Para os jovens que vão aí nos seguir nessas posições de gerência, partner, ou até para quem está começando hoje? Legal, acho que isso é um tema, é um tópico muito, muito interessante, né? A gente tem muita coisa acontecendo, a gente está num ritmo muito acelerado, né? Mas tem uma coisa que acho que eu acredito que vai mudar muito, que nós falamos aqui, que é a educação, que é o conhecimento, né? Eu acho que a minha geração, né, a geração de vocês também, acredito que a gente tinha essa questão, olha, qual que é a sua formação? Eu me formei, eu estudei, eu fiz uma graduação
E aí depois eu fiquei 5, 6, 8 anos sem estudar, depois fiz um outro, né, uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa assim. E, né, a gente tinha esses ciclos de aprendizado que eram talvez longos, mas muito espaçados. Eu acho que essa nova geração, eu acho que vai ter a questão do conhecimento, ele se torna obsoleto muito rápido, né? Você tem que se renovar sempre. Então, o que eu imagino, né, hoje tem o conceito que eles falam que é o lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida, né? Acho que o profissional, ele tem que se acostumar a aprender ao longo da carreira, né? E a se educar e a buscar conhecimento ao longo da carreira. Então, não vai ser suficiente mais que a pessoa tenha uma graduação e acha que com aquela graduação ela vai se colocar no mercado de trabalho, vai permanecer lá com aquela mesma graduação e talvez fazer algum outro curso, né, de longa duração, algum MBA, e aquilo vai ser suficiente. Então, acho que cada vez mais o profissional vai ter que buscar conhecimento, vai ter que buscar essa jornada de conhecimento ao longo da carreira. O que não vai ser suficiente, aquilo que ela vai aprender numa graduação, em um curso, tende a se tornar obsoleto de forma mais rápida, né? Pelo menos no meu ponto de vista. E essa jornada de conhecimento vai ser muito importante. A pessoa tenha que continuar sempre buscando mais conhecimento, né? Mais formas, né, de aprender. Essa obsolescência do conhecimento é um negócio que me dá uma coceira, né? Porque essa sensação de, nossa, mas eu estudei tanto, eu já aprendi tanto, e ao mesmo tempo tem tanta coisa que eu ainda preciso aprender, habilidades que eu preciso desenvolver. Mas a minha mãe é professora e ela sempre dizia, fique tranquila, Isabela, nós vivemos de verdades provisórias, porque a ciência está sempre avançando e a gente muda, as nossas certezas mudam o tempo todo porque a gente descobre que aquela vírgula estava no lugar errado, e isso muda tudo, né? Isso muda completamente. Então, às vezes a gente pensa, né? Poxa, hoje eu trabalho com uma ferramenta digital que eu não trabalhava 2 anos atrás. Eu preciso reaprender a mexer num sistema que eu não conhecia. E às vezes é uma mudança muito mais estrutural. Acho que pra gente que é do direito, né, doutor? A gente vê sempre como as leis mudam e a gente precisa recalibrar todo o nosso conhecimento, mudar uma tese que funcionava até ano passado, esse ano já não funciona mais, e a gente precisa adequar todo o nosso conhecimento. Então, essa ideia de estar em constante aprendizagem, eu concordo que é muito necessária, embora bastante trabalhosa. Sim, exato. Não, é perfeito. Dá trabalho, exatamente. Né? Mas é desafiador muito e trabalhosa, né? Não tem jeito, né? Exato. E uma outra coisa que eu não sei o que vocês acham, mas o próprio ambiente globalizado de trabalho, ele vai trazer outros desafios, né? Porque quando eu acessei o mercado de trabalho, a gente nós concorríamos, na verdade, com os nossos colegas de faculdade, com as pessoas que estavam perto da gente, né, da mesma cidade, talvez, né? Mas agora, né, no mercado globalizado, a gente pode com o mundo inteiro, concorrer com o mundo inteiro, né? Isso traz oportunidades também, porque eu posso trabalhar em uma empresa seguindo um ambiente remoto, eu posso, né, trabalhar em uma empresa fora do país, daqui da minha casa, né? E esse ambiente globalizado, eu falo para minha filha, que tem 12 anos e ela está fazendo aula de programação, né? Ela fala, olha, você pode fazer aula de programação aqui e trabalhar como programadora numa empresa em outro país, se você quiser, daqui da nossa casa, você pode trabalhar aqui, né? E esse ambiente globalizado é muito legal, traz muitas oportunidades e vários desafios, porque se torna mais concorrido também, né? Com certeza, com certeza. E aqui, Márcio, a gente indo quase que para os nossos finalmente, queria fazer uma pergunta para você bem interessante. Tivesse que a oportunidade de voltar no tempo, né? Primeiro dia que você começou lá o seu trabalho na Deloitte, né? Qual o conselho que você daria para o Márcio nesse momento? Voltar ao tempo, primeiro dia lá de Deloitte, hoje, qual que é o conselho que você daria para o Márcio? Eu gostaria de voltar e dar alguns conselhos, mas se eu pudesse dar um conselho, eu acho que seria não sofra tanto pelos problemas que você não consegue resolver, né? Tenha mais foco naquelas coisas que você consegue resolver, que estão ao seu alcance, e sofra menos pelas coisas que você não consegue resolver, né? Que você não tem habilidade para resolver. Porque a gente sofre muitas vezes
por problemas que nunca se materializam, por coisas que estão na nossa cabeça, que a gente acha que vai dar errado e que, na verdade, às vezes nem dão. Então, eu lembro que no começo da minha carreira eu sofria muito por antecipação. Talvez por pensar, nossa, mas eu vou ter... Esse problema pode acontecer, mas, na verdade, ele nem acontecia, né? Mas eu sofria da mesma forma, né? Até ansiedade, né? Ansiedade. Então, se eu pudesse dar esse conselho, eu falo assim, olha, vai dar certo, né? Não sofra tanto, né? Por antecedência e foque mais tempo nas oportunidades que estão adiante, né? Do que nos problemas que estão atrás, ou que você nem sabe se vão acontecer, né? Bom, mas agora, nos encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, eu te agradecer mais uma vez pela participação, parando de olhar um pouco para trás e olhando para frente. Se você pudesse deixar um recado aqui para os nossos ouvintes ou para as pessoas que ainda vão nos ouvir no futuro, para as novas gerações que estão começando ou estão no meio do seu momento de trabalho, ingressando agora, se puder deixar um recado inspiracional para eles, uma mensagem, a gente agradece. Perfeito. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que, né, para sempre se lembrarem de que os títulos, os cargos, eles são temporários. Acho que é muito importante a gente buscar crescimento profissional, buscar reconhecimento profissional. Acho que eles fazem parte da nossa trajetória profissional aqui, os títulos acadêmicos. Mas é muito importante que a gente busque também nossa realização pessoal, também fazer alguma coisa que nós nos identifiquemos, né? Acho que o mundo ideal é quando a gente consegue unir as duas coisas, né? Fazer alguma coisa que a gente sempre teve vontade de fazer, sempre se identificou e que vai nos trazer um retorno financeiro, um reconhecimento profissional. Nem sempre é possível, né? Quantos jovens, né, talvez falam assim, olha, eu queria quando crescer ser contador, né, ser auditor, né? Acho que a gente não tem muitos. Não tínhamos muitos não antes, né? Não era o meu sonho. E nem era o meu sonho também, mas a gente, né, acho que a vida se encarrega de colocar algumas coisas no lugar, de encaixar algumas peças, né? E de te ajudar a ter, né? Você buscar satisfação em coisas que aparecem na sua vida, que você tem a oportunidade de fazer. Então, né? E no final do dia, a gente, eu sempre, quando eu converso com as pessoas que eu tenho a oportunidade de falar, lembro, olha, busque conhecimento para você, né? Busque progresso, busque qualificação, busque crescimento pessoal, né? Porque os títulos, os cargos, eles são temporários. Uma hora eles vão, né? Ele tá no seu cartão de visita lá, né? Uma hora ele não vai estar mais, né? Mas o conhecimento, as experiências que você vai ter, as conexões, os relacionamentos que você vai ter nessa trajetória, as pessoas que você vai conhecer, as experiências, elas vão ficar junto com você, né? Você não vai ter que deixar no escritório o dia que você não estiver mais lá, como o crachá, que você deixa e vai embora, né? E não faz mais parte de você. Essa experiência, esse conhecimento, eles vão ficar com você. Então, eu sempre procuro, né, dar esse conselho e tem uma frase que eu gosto muito, né, da conexão humana, que acho que era a Carl Jung que falou, que diz assim, olha... conheça toda a teoria, saiba todas as técnicas, mas quando conectar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Se conecte, procure sair um pouquinho da nossa bolha corporativa de só pensar que nós somos títulos, né? Nós somos cargos, nós somos posições, nós somos pessoas e buscar esses relacionamentos também, né? Excelente. Muito bom, Márcio. Agradecemos aí a sua presença. Esse podcast foi enriquecedor. Com certeza vai abrir a cabeça de muita gente quando assistir esse episódio para refletir, né, bastante a respeito das coisas que nós conversamos, das suas respostas. E eu, assim, concordo com você, número, gênero e grau. Acho que parar de obter conhecimento nunca, né? Estava brincando com a minha esposa essa semana, que eu estou terminando o doutorado e defendendo a tese agora em agosto. E desafio. Desafio. Estou lá agora, estou aqui ficando doido para escrever a tese, né? E eu nem terminei a tese e a minha orientadora falou assim, nós temos que começar a pensar no seu pós-doc. E eu pensei assim, eu não quero passar nem na porta de rua que tiver escola, faculdade, quero mais. Mas isso não é uma realidade. No fundo,
a gente sabe que o conhecimento ele é muito importante, como você falou, para nós, né? Ele é aquela, se parar, não dá vontade de voltar. Você põe outras coisas no lugar. Exato. E você não volta mais, né? E eu penso também que o desconforto, né, o desafio é temporário, né? E o benefício daquilo é permanente, né? Então é sempre... Se passa o tempo, se a gente faz, o tempo passa, né? Só que se a gente não faz, o tempo passa também. Né? E a gente não fez, né? Com certeza, com certeza. Perfeito. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, doutor Alexandre, por comparecerem aqui ao nosso podcast hoje. Anunciamos a todos os ouvintes do The Hub que os nossos podcasts vão ao ar toda quinta-feira. Então, para você que quer ouvir o nosso próximo episódio, é só sintonizar aí The Hub Talks na próxima quinta. Você pode ouvir nossas próximas entrevistas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Isabela. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima oportunidade.